Você quer abrir aqui ou eu abro? Abre você o Evangelho. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos iniciando hoje, em nossa casa de amor, mais um estudo sobre a doutrina espírita. Estamos estudando e iremos começar o estudo sobre a Revista Espírita. A Eloá vai fazer a leitura do Evangelho, a prece, e a gente começa com os estudos. 45 minutos de Bom estudo. dia a todos. O capítulo 9, amar o próximo como a si mesmo, o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e a farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. O que eu faço? Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para agradecer. Agradecer pela oportunidade de um novo dia e agradecer também a Ti, Senhor, a Kardec e aos demais espíritos que trabalharam como médiuns ou que estavam à época desencarnado e deram as comunicações, que hoje temos a alegria de estarmos iniciando esse estudo tão importante da Revista Espírita, que possamos nós estarmos em sintonia com esses espíritos, Senhor, que o nosso companheiro Newton José perceba as inspirações que a ele serão dirigidas por esses benfeitores amigos, que possa ser então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso querido professor José Jorge, de tantos outros companheiros, mas que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus. Então vamos lá. Como disse a nossa Eloá, é um dia de muita alegria quando começamos hoje o primeiro estudo sobre a Revista Espírita, orientação do nosso altivo, diretor da casa, e estava faltando apenas para completar a obra básica, a obra fundamental, o estudo de obras póstumas, que nós já começamos também ontem, e hoje a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela começou em 1858, 1º de janeiro de 1858. Então era um periódico mensal que Kardec era o responsável, e ali ele media, ele analisava o movimento espírita, como que estavam as pessoas se comportando diante das mensagens do mundo espiritual. Muitas mensagens hipotéticas, não tinha ainda o balizamento dos guias, né, da razão,
do pensamento universal. Porém, muitas dessas publicações foram feitas da mesma forma, igualzinho nas obras básicas. Tem mensagens aqui que estão nas obras básicas. Então, hoje, nós estamos começando. Ele dirigiu a Revista Espírita de janeiro de 1858 até a data do seu desencarne, que foi em março. Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869. Depois, outros deram continuidade à Revista Espírita. Tem uns fatos curiosos a respeito disso. O seu continuador foi envolvido num escândalo na época, que foi conhecido como o Processo dos Espíritas, em que um médium que fazia fotografias de espíritos, e ele cobrava por isso. Ele realmente fazia as fotografias dos espíritos. Kardec escreveu sobre isso na Revista Espírita, só que depois ele passou a cobrar e a fraudar, porque ele não tinha fluido. Aí tem lá o Processo dos Espíritas, tem um livro que fala sobre isso, mas isso aí é um outro assunto. Então, de 1858 a 1869, Kardec presidiu a Revista Espírita, esse importante periódico, e que nós vamos iniciar hoje, tá? Então, em 1858, nós vamos fazer um estudo aí em torno de 45 minutos, e a gente, toda semana, a gente vai estudar aqui a Revista Espírita. Então, como ele disse aqui, tem uma apresentação. E esse início, a gente vai ter que ler, né? Não tem muito o que explicar, é um pouquinho de paciência. Então, vamos lá. Apresentação. Qualquer coisa você... no meu não tem. Então, lê. Isso daí que está aí, a nossa Eloá vai ler. Nessa edição, né, da Edicel, tem uma orelhinha falando sobre isso, né? 1 ano após a publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec sentiu a necessidade de publicar o conteúdo de seus estudos, pesquisas, correspondências e mensagens que continuavam a surgir. Aconselhou-se com os espíritos por intermédio da senhorita Hermance Dufour, e estes apoiaram a ideia, que se transformou em publicações mensais. Apressei-me, diz Allan Kardec, em redigir o primeiro número, que fiz publicar em 1º de janeiro de 1858, sem ter dito nada a ninguém. Não havia nenhum assinante, nem financiador algum. A publicação foi feita, portanto, por minha conta e risco, mas não tive por que me arrepender. Mas começarem a falar, pede pois silêncio. O sucesso ultrapassou a minha expectativa. A partir dessa data, os números saíram sem interrupção, e como tinha previsto o espírito, a revista tornou-se, para mim, eficiente auxiliar. Então, só lê um pouquinho mais devagar, o Eloá. Como você leu muito rápido, lê tudo de novo. Leio sim. Começa lá, para a gente entender. Então, tá. Você entendeu o que ela leu? Não, é Nem muito eu. rápido. Devagar, vamos embora. Voz de homem, hein? Vamos embora. Ih, caramba, tá difícil. Então tá. 1 ano após a publicação do livro O Livro dos Espíritos, Allan Kardec sentiu a necessidade de publicar o conteúdo de seus estudos, pesquisas, correspondências e mensagens que continuavam a surgir. Então, essas mensagens que ele analisava, passava pelo crivo da lógica, da razão, vinham mensagens de todos os lugares do mundo, e ele resolveu, então, após o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, trazer essas mensagens a público. Aconselhou-se com os espíritos por intermédio da senhorita Hermance Dufour, uma das médiuns que participou da compilação, principalmente do Livro dos Espíritos. Depois da pergunta 500, até que pergunta 500 foi ali a família Boudin, né? As meninas, as duas, como era o nome dela? Margarete... Caroline Boudin e Julie, né? Boudin. Margarete era a irmã Fox, né? Isso, era Caroline e Julie. Depois veio Hermance Dufour.
Teve também aquela médium sonambúlica. Ruth Schaffer, É, que depois ela ficou com... teve um processo, pode falar de obsessão? Não, teve um processo de obsessão, a gente vê bem naquele filme Kardec, né? Então vamos lá. Apressei-me, diz Allan Kardec, em redigir o primeiro número, que fiz publicar em 1º de janeiro de 1858, sem ter dito nada a ninguém. Não havia nenhum anunciante, nem financiador algum. Kardec era danado, né? Queria fazer, fazia. Assim era o nosso altivo. E aqui é o Newton José. É isso que eu ia falar, tá igualzinho o Tá SEAP, bom? né? Com menos, mas vamos fazendo. Vamos Isso lá. aí. Quando vê, já está pronto. É verdade, né? É verdade. A publicação foi feita, portanto, por minha conta e risco, mas não tive por que me arrepender, pois o sucesso ultrapassou a minha expectativa. A partir dessa data, os números saíram sem interrupção, e como tinha previsto o espírito, a revista tornou-se, para mim, eficiente auxiliar. Então, durante 12 anos, ele publicou sem parar, ininterruptamente. É vontade de trabalhar. Eu estava conversando com a Beth, nesses dias, aí a Beth Operti, ela falou assim, o altivo, durante 25 anos, ele foi a Malé, sem faltar um domingo. Não. No início, sem faltar um domingo. Chovesse ou fizesse sol. Então, esses são os nossos exemplos, né? Nas devidas proporções, a gente sabe que o guia, o mestre, é Jesus. Mas eles deram um testemunho. Eles seguiram o modelo. E nós também, se a gente quiser, a gente faz também. Exatamente. Né? Não se pode, então, contestar a utilidade de um órgão especial que mantém o público a par dos progressos desta nova ciência e o premuna contra os exageros, tanto da credulidade excessiva como do ceticismo. Pode comentar. O que ele falou aí? Então, a importância que tinha, né, essa revista que era mensal, né, se você me corrija, para ele ver, porque Kardec recebia cartas também, né, falando sobre, às vezes, os artigos, não é isso? Então, E ali ele analisava ele tudo. analisava, né, as mensagens, a gente vê ali. Tirando os devidos exageros. Sim. Continua. É essa lacuna que nos propusemos preencher com a publicação da revista, no intuito de oferecer um veículo de comunicação a todos aqueles que se interessam por essas questões e de vincular por um laço comum aqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, ou seja, a prática do bem e da caridade evangélica para com o próximo. Muito bem. Está bem claro aí, né? Aí ele termina, né, com a frase de Kardec: todo efeito inteligente tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está em razão da magnitude do efeito. Muito bem. Vamos então para a apresentação do livro. O seu está com a apresentação, o meu Tá. também é da Edicel, mas a minha é velhinha, eu comprei lá no Leon Denis, tem uns 30 anos. A dela é mais novinha. Comprei na Congresso. Então voltamos a dizer, quem está nos ouvindo de casa, é uma alegria muito grande. A gente está inaugurando o estudo sobre a Revista Espírita. E isso traz a sensação do cumprimento do dever. Então que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos e que Jesus nos inspire, nosso querido irmão altivo, com a direção da nossa casa, bem como o nosso querido Kardec, de onde ele estiver, possa nos ajudar, nos incentivando sempre, para jamais esmorecermos. Ele começa. A coleção da revista, não é? Isso. Então vai, Eloá. A apresentação. A coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o espiritismo
e de instruções doutrinárias. Allan Kardec a indica no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, como obra indispensável para o estudo da doutrina. Aconselha mesmo a seguinte ordem para esse estudo: primeiro, o que é o Espiritismo; segundo, o Livro dos Espíritos; terceiro, o Livro dos Médiuns; e quarto, a Revista Espírita. Considera o primeiro livro indicado como de simples introdução, os dois seguintes como fundamentais e a revista como obra complementar no sentido exato da palavra, ou seja, destinada a completar o ensino básico do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Está bem claro, né? Qualquer coisa que você achar, Valdeci, que não está claro, explique isso aí, Newton. Eu não entendi, tá? Que aí você vai nos ajudar aqui. Tá, só pegar o microfone aqui embaixo, ó. Porque aí, se você se falar sem microfone, as pessoas em casa não ouvem. Pode dar sua opinião. Tá. Ele não quer divulgar. Não tem problema, não. Como hoje está começando, as pessoas nos assistem de casa. Mas as nossas lives, há uma interação. Não é nada que impeça que as pessoas perguntem, se coloquem, a gente discute. Então as lives ficam boas por isso, são boas por isso. Não tem uma formalidade, é uma live informal. Se o salão tivesse cheio de encarnado, aí ficaria muito bom, como acontece com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, as pessoas participam muito, entendeu? Aí o microfone é porque se falar sem o microfone fica em silêncio do outro lado. Continua. Já que você não quer falar, você faz assim que eu já sei que eu tenho que repetir, tá? Eis como eles, Kardec, se refere à Revista Espírita, no trecho referido: variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa, de alguma maneira, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura de O Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é a literatura básica. Todo espírita deve começar pelo Livro dos Espíritos. Às vezes as pessoas chegam aqui, eu queria dar um livro de presente. Que livro que eu dou? O Livro dos Espíritos. Exato. Não é Nosso Lar, não é aquele livro, como é que gostam lá, da Violeta na Janela. Não, Livro dos Espíritos. A pessoa vai entender ali o que é a doutrina espírita, principalmente na introdução. Aquela introdução é fundamental para a gente entender o Livro dos Espíritos. E como ela é boa, de se ler. Né? Terça-feira, pela manhã, a gente está na introdução. A gente já terminou, já está revoltado. A gente já está girando os estudos. Aqui também nós não fazemos os estudos sistematizados, tanto nas salas quanto a live. É sem tempo. Você chegou hoje, vou estudar o Livro dos Espíritos, está na pergunta 50, tudo bem, vamos começar da pergunta 50. Quando terminar, a gente vai voltar. Se tiver que ficar um dia, uma aula naquela questão, a gente fica. Então a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando e vai trocando. É assim que nós estamos estudando aqui. Continua, Eloá, por favor. Essa expressão de Kardec, e que representa, de alguma maneira, a sua aplicação, dá à Revista Espírita uma posição excepcional no conjunto da codificação. A de verdadeiro documentário, com um sentido ainda mais significativo e valioso, que é
o de relatório científico e histórico. Aliás, o próprio Kardec escreveria mais tarde, como se pode ler em Obras Póstumas, no capítulo 10 da Constituição do Espiritismo, aí abre aspas, para essa citação que está no livro Obras Póstumas. A revista foi até agora, e não podia deixar de ser, uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Interessante. Eles que eram de caráter científico e histórico. E se lê muito pouco a revista espírita, no meio espírita. Se lê pouco. É pouco conhecida. Pouco conhecida. E a gente aqui está divulgando. Graças a Deus. Eu tenho aqui algumas orientações da própria direção da casa para encontros que ele manda buscar na revista espírita. Fatos para a gente desenvolver o estudo. A revista espírita de 1800, aquela médium que você conheceu, que não conhece a revista espírita, conhece nada de revista espírita. Seu altivo está dizendo para procurar na revista espírita de fevereiro de 1858. Da frase tal, começa assim a frase, que o senhor vai encontrar lá o tema que o senhor precisa. Revista espírita de 1867, janeiro de 1867, da frase tal, a frase tal, começa, procura. Então a revista espírita, a gente fica feliz, né, pela orientação, tem credibilidade o médium, porque a gente encontra aqui o tema, o assunto do tema em que a gente precisava. Continua. O codificador, portanto, é o primeiro a mostrar a importância da revista espírita no conjunto da codificação. Até agora, entretanto, essa obra era simples raridade bibliográfica, reservada ao conhecimento de alguns privilegiados que a possuíam no original francês. E é inacreditável que no Brasil, onde o Espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a revista espírita seja colocada ao alcance do público, em tradução para a nossa língua, para o português, né? Kardec revela, como vimos, que a revista foi o seu mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público, ao mesmo tempo que instrumento de divulgação e defesa da doutrina. Mais do que isso, porém, constitui uma espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas, colhidas por todo o mundo, eram examinadas à luz dos princípios do Livro dos Espíritos e controladas pelas experiências da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e pelas novas manifestações espirituais recebidas. Então ele diz aqui que a revista foi o mais importante instrumento de pesquisa e o meio de divulgar a doutrina espírita, né? Um instrumento de divulgação em defesa da doutrina. E mais do que isso, ele coloca ali, foi uma espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas, colhidas por todo o mundo, eram examinadas dentro dos princípios trazidos pelo Livro dos Espíritos. E mais,
eram controladas pelas experiências da Sociedade Espírita de Paris. Um fato curioso também, que o primeiro centro espírita do mundo foi a Sociedade Espírita de Paris, inaugurada no dia 1º de abril de 1858. Então, Kardec lançou a Revista Espírita no dia 1º de janeiro de 1858 e a Sociedade Espírita de Paris foi inaugurada em 1º de abril de 1858. Vamos continuar. Eu não sei, você vai analisar, você de fora. Ela lê um parágrafo, eu leio outro, pode ser que quebrando a voz fique mais fácil. Ou ela fica lendo direto, só analisa. Eu vou ler esse parágrafo, você lê o outro. Tá. É nas suas páginas que os atuais estudiosos da fenomenologia espírita encontrarão os elementos necessários à ampliação dos seus conhecimentos e à consequente formação de uma sólida cultura doutrinária. Todas as atuais questões surgidas no meio espírita a respeito de aspectos e pontos da doutrina serão elucidados pelo estudo atencioso do gigantesco acervo desta coleção. Ocorrências que hoje parecem novas e aturdem alguns praticantes e estudiosos do Espiritismo, têm aqui os seus precedentes registrados, com as soluções já então oferecidas pelo admirável bom senso de Kardec, aliado às instruções constantes que recebia dos seus guias espirituais. Por isso, podemos afirmar que a publicação desta coleção marca uma nova era do Espiritismo no Brasil e em todo o continente. Já não é possível a um espírita estudioso prescindir da leitura e do exame dos 12 volumes dessa edição. Ficou melhor assim, quebrando? Tá. Comentar, aí você acha melhor ir comentando os trechos. Tá. Então ele está dizendo que é fundamental a leitura da Revista Espírita, que ela complementa todos os estudos. E fatos que acontecem, que parecem novos para os espíritas atuais, Kardec já tinha trazido ali. Fica fácil. Então não tem novidade nenhuma. Né? É isso aí. Vai, Eloá. Leio sim. Allan Kardec, durante 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo, ofereceu-nos ao vivo toda a história do Espiritismo no processo de seu desenvolvimento e sua propagação no século XIX. Olha que beleza aí. Aí está toda a história resumida na doutrina espírita, desde o princípio. Agora, 11 anos e 4 meses, ininterrupto. De trabalho intensivo. Fora o lançamento das demais obras. Sim. Né? Que ele não parava. Não parou. E isso aqui, cartas que vieram do mundo inteiro que ele lia. Ele avançava madrugada dentro e às vezes a Amélie Boudet o via dormindo sobre aquele monte de cartas. Ele analisava uma por uma. A gente tem que, como diz a Dona Ivone, honrar Kardec estudando o Espiritismo. E jamais dizer que Kardec está ultrapassado. Né? Jamais. Infelizmente, isso aí é uma coisa que a gente escuta, que Kardec está ultrapassado. Outra coisa, eu ouvi de uma pessoa dizer assim, Jesus e Kardec precisam ser atualizados. Meu Deus, né? Tem que tomar passe de cura na cabeça essas pessoas. Vamos lá, continuando. Podemos acompanhar nestas páginas, passo a passo, o esforço, ao mesmo tempo grandioso e minucioso de Kardec na construção metódica da doutrina e na estruturação do movimento espírita. A história do Espiritismo
se nos apresenta, assim, como uma forma de vivência que se autofixou na escrita. Podemos senti-la e revivê-la no registro preciso das reuniões, das pesquisas, das comunicações espirituais e dos trabalhos vários da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dos grupos familiares e dos centros espíritas, bem como das sociedades estrangeiras a ela ligadas. Nada se oculta ao leitor. Os problemas, as preocupações de Kardec, suas lutas dentro e fora do meio espírita, suas vitórias tranquilas, sua resistência à calúnia, à mentira, à difamação, sua fé inabalável, tudo isso palpita nestas páginas e nos dá a impressão de vivermos ao lado do codificador na sua época. Então, Kardec sofreu muito. Calúnia, como ele colocou aqui, mentiras, difamação. Não foi fácil a vida de Allan Kardec. Não. E você vê o bom senso, como dizia Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Ele abdicou do seu nome, que era conhecido na sociedade parisiense, autor de vários livros, um professor conhecido, um pedagogo que substituía Pestalozzi quando Pestalozzi precisava se afastar, em Verdun, na Suíça. Ele se abdicou de tudo isso, colocou um pseudônimo de Allan Kardec, e quanta luta, principalmente contra a igreja, ele enfrentou. Um homem de coragem. Kardec criterioso, temos vários adjetivos para ele, mas um homem acima de tudo de coragem. Ele enfrentou todas as dificuldades sem esmorecer. Inclusive dentro do próprio meio espírita da época também, né? Inclusive os próprios espíritas da época. Todo missionário passa por isso. É o que a gente diz. Por que a gente vai ficar triste se alguém não gosta da nossa maneira de ser? Se alguém nos calunia? Se alguém fala mal da gente? Por que a gente vai se entristecer? Confiamos ou não no Cristo? Somos espíritas ou não? Temos inúmeros exemplos. Continua. Agora sou eu, né? Numerosas questões apenas afloradas nos livros da codificação, que não podiam abranger tudo, nem tudo esmiuçar, são amplamente tratados na revista, com todos os seus pormenores e exaustivamente analisados. Né? Então, um ponto que tem na doutrina que ele teve que ser enxuto, aqui você amplia o entendimento na revista espírita. Problemas como os referentes à mediunidade curadora, em seus vários aspectos, aos casos de obsessão e possessão, ao desenvolvimento mediúnico, aos métodos de trabalho prático e teórico, à legitimidade das comunicações e à prevenção das mistificações, que não são um problema espírita, mas humano, pois a mistificação está presente em todos os campos da atividade humana na Terra. E Kardec esclarece sobre isso. Das vidas sucessivas e das formas de reencarnação, consciente e inconsciente, neste e em outros mundos. Da existência de espíritos não humanos, que têm servido de arma para ataques de espiritualistas diversos contra o espiritismo, simplesmente por desconhecerem a posição doutrinária no assunto. São todos esclarecidos de maneira viva na revista, ou seja, através de exemplos e comunicações a respeito, além das análises de Kardec. Veja-se, no tocante, esse último
problema as comunicações de espíritos que se apresentam como gênio das flores, anjo das crianças, os chamados elementares da teosofia e do ocultismo. E você vê, caro amigo, que você não quer saber que eu pronuncie o seu nome, vou te dar um pseudônimo. Caro amigo feinho, um pseudônimo tá bom para ele, não tá? Feinho. Tá? Você vê dentro da doutrina espírita pessoas exaltando os gnomos, exaltando os elementares e muitas vezes, claro que tem, sobrepujando os guias espirituais da doutrina, né? Do mundo espiritual. Por quê? Porque não leram, porque não estudaram, porque não conhecem, né? Continua, agora é você. Como diz aí um presidente da República, por falta de conhecimento meu povo pereceu. A ignorância, na verdade, é a maior... Está no Evangelho, ele repete toda hora, por ignorância meu povo pereceu, está lá no Antigo Testamento. E a ignorância é o maior mal, um dos maiores males da humanidade, a ignorância. A respeito de tudo. Né, Eloá? Sim, senhor. Continua. Capítulo dos mais importantes e estreitamente ligado às pesquisas parapsicológicas atuais é o das manifestações de pessoas vivas. Esse capítulo se estende por toda a coleção, mediante relatos de fatos espontâneos e principalmente dos relatórios de pesquisas. Além dos relatórios, há o registro ao vivo das sessões da sociedade em que se faziam evocações experimentais nesse campo. Registros minuciosos, com todas as perguntas e respostas do diálogo entre Kardec e o espírito manifestante, e com todas as informações necessárias ao esclarecimento do assunto. Oh, que beleza, né? Como é que Kardec lidava lá com os médiuns? Né? Como é que eram as comunicações? Está tudo aqui. Continua. A questão do animismo, sempre levantada contra o espiritismo, apesar das refutações magistrais e clássicas de Bosano e Aksakov, foi assim resolvida em definitivo por Kardec, muito antes do trabalho desses cientistas e resolvida de maneira científica por meio de trabalhos experimentais. E como o animismo faz parte, na verdade o animismo faz parte de todas as comunicações. Sim. Né? Num grau maior ou menor. Aksakov, cientista que veio após, pouco lido também, que a gente devia conhecer as suas obras, o nosso Ernesto Bosano, são livros clássicos, né? Animismo e Espiritismo, enfim, tem vários espíritos, a Crise da Morte, de Ernesto Bosano, as pesquisas do nosso querido Aksakov, são importantes para o entendimento, mas Kardec falou sobre tudo isso, antes deles fazerem as pesquisas deles. Continua. É assim que não só o animismo, mas também os problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, da escrita automática, das funções psi, em todas as suas modalidades atuais e outras ainda nem afloradas do magnetismo e do hipnotismo, das relações psicossomáticas e outras mais. Todos esses problemas são enfrentados de maneira científica nessas páginas e levados à devida solução. E essa questão do magnetismo e do hipnotismo
é pouco falada nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, muito pouco falado. Aí você encontra ali uma questão, duas, no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre isso. Tem aquela questão que ele diz, o magnetismo é o piloto de uma ciência, acho que é 399, por ali. E depois ele fala algo parecido com o passe, lá na questão, acho que é 424, por ali, 324, uma das duas. Por quê? Porque ele deu isso como matéria dada. Porque o magnetismo veio com Mesmer, no final, meados do século 18, 1700 e pouco. E Kardec foi um estudioso do magnetismo. Ele estudou quase 35 anos sobre o magnetismo. E como isso era muito discutido, não somente na França, mas em toda a Europa, isso é matéria dada. Porque Kardec foi enxuto. Você vê aí, em 14 anos ele trouxe as obras básicas. A cabeça do cara, 14 anos para trazer toda a doutrina espírita. A gente está estudando há 30 e poucos anos, não sabe nada. Leon Denis é que teve calma. Leon Denis veio desencarnar em 1927. Então ele escreveu, desenvolveu a base da doutrina sempre em cima de Kardec, dos conceitos doutrinários, ele desenvolveu através das suas obras. Então ele foi enxuto. Então, Leon Denis fala um pouco de magnetismo, de hipnotismo, fala daqueles pesquisadores que deram continuidade a Mesmer, Broad, Charles Richer, uma porção deles, tem uma penca deles ali que Leon Denis vai falando no livro No Invisível. Mas aqui na Revista Espírita, Kardec trata sobre isso, que não deu para colocar nas obras fundamentais. Continua, agora sou eu, né? Você. Os adversários honestos do Espiritismo encontram nesta coleção a possibilidade de conhecer amplamente a questão espírita e temos a certeza de que muitos deles, após a leitura atenta destes volumes, poderão chegar a conclusões finais de César Lombroso, de Charles Richer, aí citamos alguns aqui, né? Rendendo homenagem ao bom senso e ao critério científico de Kardec. Quanto aos adversários sistemáticos, sectários ou de má fé, nada podemos esperar, senão uma tentativa de desmerecer a grandeza da obra e a sua verdadeira significação na história do conhecimento. A propósito, a revista nos oferece ainda o exemplo das respostas de Kardec aos agressores do Espiritismo. Ele refuta essas ideias ali no livro O Céu e o Inferno. Mas aqui essas ideias são refutadas mais amplamente. Ele refuta essas ideias também no livro dos médiuns, ali nos sistemas, naquele capítulo dos sistemas. O sistema diabólico, dos músculos estalantes, enfim. Ele refuta ali, mas aqui ele amplia mais essa refutação contra aqueles que falam sobre o Espiritismo, são contra o Espiritismo. A propósito, a revista nos oferece ainda o exemplo das respostas de Kardec aos agressores do Espiritismo. Já naquela época, a situação era a mesma. Os adversários ignoravam o assunto. Kardec lhes mostra, com bom senso e firmeza, a fragilidade dos seus argumentos, repele os seus gracejos e as suas ironias, em nome da seriedade dos problemas em causa. Convida-os a estudar a doutrina ou a se aprofundarem mais nas próprias questões que levantaram, usando às vezes de energia, porém jamais esquecido da caridade que foi a bússola constante de sua vida e de todas as suas atividades. A gente fala aqui, né, Eloá, às vezes, que quando a gente fala isso, muita gente já sabe, ouviu falar de doutrina espírita. O Kardec começou do zero. Tem gente que hoje ainda faz pergunta para o copo. Ele não faz pergunta para o espírito, faz para o copo, que acha que é o copo que responde, ainda hoje. É verdade. Kardec passou por isso, em vez do copo, era a mesa. E num curto espaço de tempo, olha a filosofia.
Ele não tinha intenção de fundar religião nenhuma. Mas quando ele viu o desenvolvimento do trabalho, né, aí tomou um outro rumo. Teve que falar de Deus, não deixa de ser uma religião, uma filosofia, uma ciência, tudo isso. Vai, Adilane. Adilane, ó. Há ainda um capítulo importante de psicologia, que se desenvolve nestes volumes, o da natureza dos animais e de suas relações com os homens. Você sabia que tem casa espírita, que dá notícia dos animais? Passe de cura em animal. Sabia? Continua. As pesquisas psicológicas nesse campo foram bastante intensificadas nos princípios de nosso século e hoje vão sendo enriquecidas com a contribuição das investigações parapsicológicas. Nos Estados Unidos e na Rússia, particularmente, os parapsicólogos se interessam pela verificação das funções psi nos animais. O Espiritismo cuidou desse problema desde o início, como o atestam os trabalhos e as comunicações espirituais a respeito, publicadas na revista. As comunicações do espírito George, discutidas por Kardec, analisadas em seus diversos aspectos e submetidas a debates na sociedade. E vários fatos referentes à mediunidade nos animais constituem um dos mais curiosos e bem atualizados capítulos desta coleção, revelando ainda uma vez quanto o Espiritismo se antecipou aos problemas científicos dos nossos dias. No livro dos médiuns ele trata desse assunto, mas bem curtinho. Bem pequenininho. Aqui nós vamos ver várias mensagens sobre isso, né? Animal não tem mediunidade, né? Vou colocar aqui logo no início, né? Não dá para o Lulu fazer uma comunicação, nem o gatinho Mimi, né? Vamos lá. A gente está terminando a conclusão, a gente só vai fazer a conclusão, a introdução hoje, né? Estamos terminando já. Lê aí. A era espacial é outra prova dessa atualidade. Kardec a iniciou não só no plano conceitual, firmando em O Livro dos Espíritos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que Camilo Flammarion, posteriormente, desenvolveu com sua autoridade de astrônomo, num livro com esse título, mas também deu início a pesquisas a respeito. Não se servia de telescópios, mas de médiuns. Suas sondas espaciais eram as próprias almas humanas e os espíritos comunicantes. Veja-se o magnífico desenho da casa de Mozart em Júpiter, incluído neste primeiro volume da revista, e leia-se a análise sensata de Kardec. Quem recebeu o desenho foi o famoso autor teatral Victor Sardon, médium que, entretanto, não sabia desenhar. Mas as comunicações espíritas sobre os mundos habitados, publicadas na seção Palestras Familiares de Além-Túmulo, são documentos ainda mais impressionantes. Até há pouco tempo podia-se rir de tudo isso. Hoje, porém, que os mais céticos já admitem, tanto no mundo capitalista quanto no mundo socialista, tanto entre espiritualistas quanto entre materialistas, a teoria espírita da diversidade das formas de vida nos diferentes planetas, e que as próprias religiões mais contrárias a ela também começam a aceitá-la. É evidente que a observação de Kardec a respeito assume novo aspecto. Assinale ainda que no campo das pesquisas parapsicológicas renovam-se em nossos dias as tentativas de comunicação interplanetária por meio do mesmo instrumento usado por Kardec, o médium.
pois as provas científicas da possibilidade de telepatia distante, imprevisíveis, vieram reforçar a posição espírita neste campo. E olha, 1858 a 1869, e hoje ainda está se discutindo. Tem vida em outros planetas, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, Kardec ampliou, e agora cabe à astronomia dizer, tem vida sim. Isso é uma questão de tempo. Daqui a pouco vai ter a comunicação, né? Vai o próximo parágrafo. Só faltam 2. A história do Espiritismo, ainda não escrita de maneira sistemática, apesar de algumas contribuições pioneiras, como a de Conan Doyle, revela-nos aspectos novos nesta coleção. É muito bom, a gente aconselha a ler o livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. É muito elucidativo e fácil da gente entender. Tem aqui na livraria. É grossão, mas dá para ler aos poucos. Kardec estabelece as duplas ligações do Espiritismo com o cristianismo, de um lado, e com o druidismo, de outro. E prova que antes das ocorrências espíritas de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, já se realizavam sessões espíritas na França, como as de Charles Renard em Rambouillet, que o levaram a considerar. É de nosso conhecimento que muitas pessoas ocupavam-se de comunicações espíritas muito antes do aparecimento das mesas girantes, do que temos provas com datas certas. Além disso, Kardec estabelece as relações profundas entre as religiões primitivas, a mitologia, as chamadas religiões positivas e o espiritismo, no encadeamento histórico, que é também um dos capítulos mais fecundos da antropologia cultural, abrindo possibilidades agora reforçadas pela parapsicologia para a elaboração da antropologia mediúnica. E há ainda a contribuição espírita para o esclarecimento dos problemas históricos, não só por meio das curiosas comunicações de personagens famosos, como da interpretação palingenésica que o Espiritismo oferece, renovando as perspectivas da história e da filosofia da história. Palingenésia é a reencarnação, estudo da reencarnação. Por tudo isso e por muito mais, ainda que o leitor e o estudante descobrirão por si mesmos, a coleção da Revista Espírita se apresenta como obra indispensável aos homens de cultura de nosso tempo, sejam ou não espíritas, mas particularmente os espíritas, e em especial os que têm responsabilidade de orientação no movimento doutrinário, não podem olvidar o seu dever de ler e estudar esta obra com atenção e com amor. E foi por isso que a escolhemos para iniciar a publicação pela primeira vez no mundo das obras completas de Allan Kardec, que agora apresentamos. Então essa foi a apresentação, a introdução da Revista Espírita, para o estudo da Revista Espírita. Vamos ficar por aqui. Semana que vem, quarta-feira, a gente continua. Então vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer a Allan Kardec, o nosso mestre, agradecer ao altivo, diretor da nossa casa, por nos proporcionar tanto esclarecimento, nos proporcionar momentos de enlevo, de compreensão a respeito da vida imortal. Obrigado, Senhor, por nesta encarnação
conhecermos a doutrina espírita. Obrigado pelas inúmeras oportunidades que temos tido, tanto na área do conhecimento quanto na prática doutrinária. Que Jesus abençoe e ilumine esta casa, que os propósitos colimados pelos mais altos sejam sempre alcançados. Faça de nós, Senhor, instrumentos do teu amor. Em nome do nosso querido irmão altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, o nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno da Revista Espírita da manhã de hoje. Que assim seja.